A paz do Senhor, queridos. Esse é o nosso programa Missões Online e eu sou o pastor Elias Xavier, com você mais uma vez para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer enorme ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Hoje nós vamos comentar a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2018. Tá certo? O tema da nossa lição é ética cristã, pena de morte e eutanásia. Esses são temas bastante atuais, né, e que estão em discussão na nossa sociedade. Por isso é importante que a gente entenda, compreenda o que a Bíblia diz a respeito desses temas, para que possamos firmar a nossa posição diante da sociedade. Tá certo? Como sempre, a nossa lição está dividida em 3 pontos principais, que o primeiro ponto nós vamos falar, né, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da pena de morte, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Segundo ponto, nós vamos falar sobre os conceitos e as implicações da eutanásia. E no terceiro ponto, nós vamos falar sobre o valor da vida humana. Por que a vida humana é tão valiosa diante de Deus, tá certo? Iniciando aqui o nosso comentário, né? Quando que esse conceito da pena de morte aparece na Bíblia? Qual é a primeira vez que nós encontramos, né, a Bíblia tratando desse assunto, desse tema? O conceito de pena de morte ele vai aparecer pela primeira vez no capítulo 9 do livro do Gênesis. Naquele momento que Deus estabelece um pacto com Noé. Naquele momento que Deus firma uma aliança com Noé. Então ali Deus estabelece alguns conceitos, né, alguns preceitos morais e determina, né, nós vamos encontrar no capítulo 9, versículo de número 6, Deus dizendo a Noé: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua semelhança. Vale a pena a gente lembrar que Deus destruiu a terra com dilúvio exatamente por causa do nível, né, que o pecado daquela geração de Noé havia alcançado diante de Deus. E uma das razões, um dos motivos, né, que levou Deus a tomar essa decisão de exterminar a raça humana, poupando apenas Noé e a sua família, era o alto índice de criminalidade. Muito sangue estava sendo derramado. E aí a Bíblia diz que Deus se entristeceu de haver criado o homem, né? Então, quando Noé sai da arca e que Deus estabelece uma nova aliança, Deus estabelece um pacto com Noé, ele estabelece também esse princípio da pena de morte. É importante a gente entender que a pena de morte não é um instrumento simplesmente de punição. Mas nós vamos entender aqui, dentro da visão divina, dentro da visão de Deus, a pena de morte, ela é estabelecida aqui, esse conceito de pena de morte é estabelecido aqui com Noé, como uma forma de preservação e de valorização da vida humana. Se nós lermos alguns versículos acima do versículo 6, nós vamos ver Deus ordenando a Noé que comesse tanto as ervas do campo, como também os animais, se abstendo apenas do sangue dos animais, porque ali estava a alma dos animais e Deus iria requerer as almas desses animais. Mas quanto ao homem, aí Deus, no caso, através desse princípio que ele estabelece agora para Noé, ele está mostrando que o homem é diferente dos animais. Não se pode matar um homem sem que haja uma consequência. Por quê? Porque a vida humana tem um valor imensurável. A vida humana tem um valor incalculável. Então, a gente percebe essa intenção de Deus em demonstrar o valor da vida humana e a importância da vida humana quando ele diz que Deus criou o homem conforme a sua semelhança. Então, por essa razão,
pelo fato de Deus haver criado o homem como sua semelhança, ele diz, aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue também será derramado. Então aqui a gente percebe que a intenção de Deus não é simplesmente punir, não é simplesmente matar quem matou, mas a intenção de Deus é demonstrar o valor da vida humana, é valorizar a vida humana. O que anterior ao dilúvio parece que era a coisa mais banal do mundo, era tirar uma vida humana. Muito parecido com o que está acontecendo agora nos nossos dias. Tá certo? É bom a gente lembrar que aqui não se trata da lei mosaica, por isso eu estou chamando aqui de um princípio. Para mim isso aqui é um princípio moral, porque a lei mosaica ela vem posteriormente a esse período aqui, aliás, centenas de anos mais tarde, que é quando Moisés tira o povo de Israel da terra do Egito, e na trajetória para a terra de Canaã, ali no deserto, no Monte Sinai, Deus dá a lei para o povo de Israel e ratifica esse princípio. Então, na lei mosaica, nós vamos encontrar também a Deus ratificando esse princípio da pena de morte, mas no caso aqui de Noé não se trata de uma lei. Eu entendo que aqui se trata de um princípio de proteção à vida. No Novo Testamento, nós vamos encontrar também, eu quero aqui citar 3 textos que eu acho que é muito importante para que possamos formar a nossa opinião nesse sentido. O primeiro texto que eu quero citar está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 52, aonde Jesus Cristo faz uma declaração a Pedro que, ao meu ver, é muito similar a esse princípio que Deus estabelece com Noé. Naquele momento em que Jesus Cristo estava sendo preso e Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí Jesus Cristo diz a Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, por ela será ferido. Então, aqui apesar das palavras ser diferente, mas ao meu ver aqui, Jesus Cristo está estabelecendo ou está ratificando aquele mesmo princípio, não como uma lei, mas como um princípio moral, de valorização da vida humana. Quem feriu com a espada será ferido. Aqui Jesus está tratando também desse tema, desse assunto de pena de morte. O segundo texto que nós vamos citar está no livro de Atos, capítulo de número 25, versículo 11, que é uma coisa muito interessante. Por quê? Aqui quem cita a pena de morte agora é o apóstolo Paulo, em sua defesa, aliás, diante do governador Festo. Paulo está tentando demonstrar ao governador Festo que ele não cometeu nenhum crime que fosse digno de morte. Ele assume a posição dizendo que, olha, se eu cometi algum crime digno de morte, eu aceito a punição. Eu não reclamo da punição. Mas como eu vou provar, como eu vou mostrar, eu não cometi nenhum crime que seja digno de morte. Então aqui Paulo ele não está apenas reconhecendo a lei da pena de morte, mas como também ele está se submetendo a esta lei, caso se ele tivesse cometido algum crime que fosse realmente digno da lei da pena de morte ser aplicada contra ele. E o terceiro ponto, que também está na lição, é no livro de Romanos, capítulo 13, versículo de número 4. Aliás, Paulo começa falando aí a partir do primeiro versículo, onde ele vai falar da obediência para com as autoridades, e ele vai dizer que os magistrados são ministros de Deus. Nesse caso aqui, os magistrados são representantes do Estado. E aí ele diz que são ministros de Deus para terror do mal. E no versículo 4, tem uma frase que eu quero citar aqui, que eu acho bem interessante, que ele vai dizer assim, que os magistrados, ou seja, o Estado, a lei, ela não traz a espada sem razão. Ela tem um motivo. Tem sempre que o Estado pune alguém com a pena de morte, tem um motivo, tem uma razão
que seja justificável, não é, aquela punição, certo? Então, nós temos aqui, biblicamente falando, nós não podemos dizer que a pena de morte é um conceito divorciado da palavra de Deus. Muito pelo contrário. É um princípio que Deus estabeleceu com Noé, ratificou com Moisés, depois Jesus, mais uma vez, ratifica o mesmo princípio ali com Pedro, né, naquela conversa que ele tem com Pedro, e depois Paulo tanto reconhece como se submete, né, a essa lei, né? E assim, então nós podemos afirmar categoricamente que a pena de morte é um princípio bíblico, apesar de que nós não podemos dizer que a pena de morte deve ser aplicada em todas as espécies de assassinato ou em todas as espécies de crime, até porque nós vamos ver também, agora vamos fazer um contraste, né? Veja bem, que coisa interessante, para a gente poder ter uma noção do que é o amor de Deus, do que é o pensamento divino. Veja bem, Deus estabelece o princípio da pena de morte com Noé. Mas nós podemos ver, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 34, e o versículo de número 25, quando Simeão e Levi invadem uma das cidades dos heveus e mata todos os homens daquela cidade. Deus não requereu a pena de morte ali. Muito pelo contrário, Deus perdoou Simeão e Levi. Um outro caso também emblemático é do próprio Moisés, que mata o egípcio e enterra no deserto, e Deus também não requereu de Moisés, Deus não requereu que Moisés fosse punido com a pena de morte. Muito pelo contrário, Deus faz de Moisés um dos maiores líderes da sua época, do seu tempo, um dos maiores líderes da história do povo de Israel. Ainda um caso mais emblemático ainda nessa questão é Davi, porque segundo a lei judaica, segundo aquela lei que Moisés trouxe para o povo de Israel ali no deserto, não era apenas o assassinato que era punido com pena de morte, mas também o crime de adultério. E Davi comete os dois. Davi comete adultério e assassinato contra Urias. Mas Deus também não requereu a pena de morte para Davi. Muito pelo contrário, Deus o perdoou, apesar de que Davi colheu os frutos dessa ação, mas Deus o perdoou e não lhe imputou esse pecado. Então o que eu quero dizer? O que nós podemos entender aqui? A pena de morte é um conceito bíblico? Mas nem sempre Deus lançou mão desse mecanismo. Nem sempre Deus lançou mão desse conceito. Em alguns casos nós podemos observar aqui que Deus abriu mão desse mecanismo, desse conceito da pena de morte e deu o perdão. Então o que nós podemos entender? É que não são todos os casos que podemos aplicar também a pena de morte. Dentro da minha concepção, eu acho que no Brasil nós poderíamos aplicar a pena de morte só em 2 casos. Essa aqui é uma ideia minha. Seria no latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e no caso do estupro, também seguido de morte. Na minha concepção, eu acho que no nosso país as leis deveriam ser mais rígidas, mais duras, né, contra esses 2 crimes. E isso demonstraria que a vida humana tem mais valor do que a vida de um papagaio, do que a vida de uma arara azul, porque hoje no Brasil, se você mata uma arara azul, você tem mais complicação do que você matar um ser humano. Então, nós vamos, através desses textos aqui, ter essa ideia, no caso do perdão de Deus, e entender que, apesar de que o próprio Deus estabeleceu esse princípio, nem sempre ele cobrou, o que nos leva a acreditar, nos leva a crer, no caso, que a pena de morte não é um princípio para ser aplicado a qualquer momento, a qualquer hora ou em qualquer tipo de crime, certo? E a intenção de Deus aqui não é simplesmente punir. A intenção de Deus é mostrar o valor que tem a vida humana, porque a vida humana, em relação ao seu valor, só pode ser equiparado a uma outra vida humana. Nada mais
está nivelado no valor, nada mais está equiparado ao valor da vida humana, a não ser a própria vida humana, certo? Eu não sei se você entendeu aqui, porque foi tanto humano que eu falei agora, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos essa questão. Só a vida humana pode equiparar o valor da vida humana, mais ou menos essa questão aqui, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre a eutanásia. No caso da eutanásia, o sentido etimológico seria de boa morte, mas na prática a eutanásia pode ser entendida como um suicídio assistido ou ainda um assassinato. Isso depende, suicídio depende se é da vontade do próprio paciente, ou um assassinato quando essa vontade não parte por parte do paciente, mas por parte dos seus familiares ou dos responsáveis. Lembrando que a eutanásia, ela pode ser passiva ou pode ser ativa. Passiva é quando simplesmente desliga-se os aparelhos que estão mantendo aquela pessoa viva, a fim de que aquela pessoa morra. E ativa é quando aquela pessoa recebe algum remédio, alguma injeção letal, algum veneno letal, que vai tirar a sua vida. Mas assim, em relação à eutanásia, em quaisquer que seja o caso, seja passiva ou ativa, ela se torna uma prática contrária aos princípios, né, éticos e morais estabelecidos na palavra de Deus. E já já nós vamos entender por que são contrários, né? Antes de falar das implicações da eutanásia, eu quero citar aqui essa questão legal, porque como nós falamos no comentário passado, essa questão legal depende muito do povo, depende muito da cultura e do tempo. Por exemplo, hoje nós poderíamos aqui citar a Holanda, a Bélgica, a Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá e alguns estados dos Estados Unidos que já legalizaram, né, e regulamentaram esse processo da eutanásia. Inclusive na Holanda, por exemplo, esse processo já pode ser aplicado em uma criança a partir dos 12 anos. Basta ter o consentimento dos pais ou dos responsáveis. E no caso da Bélgica, é mais terrível ainda, porque a eutanásia pode ser aplicada em qualquer pessoa, em qualquer fase, em qualquer idade. Não há restrição para se aplicar a eutanásia. No caso do Brasil, até o momento, graças a Deus, a eutanásia é crime, né? É penalizado no nosso Código Penal, é criminalizado no nosso Código Penal, mas isso não significa que não aconteça a eutanásia no Brasil, principalmente a passiva, que é aquela ação, aquele ato de desligar os aparelhos para que o paciente morra. Eu tenho visto em alguns casos aqui no Brasil acontecer e não há nenhuma punição. E também já tramita no Congresso, né, um projeto de lei que visa criar um mecanismo que possa dar ao juiz a liberdade ou o direito de não aplicar a pena prevista por lei. Então o juiz ele vai analisar todo o contexto que aconteceu e a depender daquele juízo que ele fizer, ele pode deixar de aplicar no caso a pena prevista em lei e absolver os envolvidos no caso da eutanásia, se esse projeto for aprovado, certo? Então por isso que eu estou falando que vai depender muito do tempo, vai depender do povo, vai depender da época e do lugar, tá certo? O grande problema da eutanásia, aí que agora nós vamos falar nessa questão da eutanásia, ela ferir os princípios bíblicos, primeiro, porque ela é uma violação da soberania divina. A eutanásia, ela viola o princípio da soberania de Deus, do comando que Deus tem, da autoridade que Deus tem sobre a vida humana, do direito que Deus tem, porque Ele deu, Ele criou, Ele fez. Então é um direito dele esse controle. E a eutanásia, ela tira
ela fere esse princípio, ela tira esse controle das mãos de Deus, né, em relação à vida humana. Segundo, a eutanásia, ela é uma rejeição, quando é um caso de um suicídio assistido, ela é uma rejeição do dom da vida, porque a vida é um dom, a vida é uma graça de Deus, e essa graça, esse dom, quando ele é rejeitado, a pessoa ela não quer mais viver porque está doente, a doença é grave, é crônica, até o momento não se tem remédio para curar a doença. É importante a gente lembrar que também tem essa implicação, que não existe um remédio hoje, mas amanhã já pode existir a cura. E a pessoa foi assassinada hoje, ou sofreu, né, ou passou por um suicídio assistido, e amanhã apareceu a cura daquela doença. Se aquela pessoa estivesse viva, ela seria medicada e estaria curada. Tá certo? Então ela está rejeitando aí o dom da vida, ela está rejeitando essa graça que Deus nos deu de viver a nossa vida. Tá certo? E em terceiro lugar aqui eu quero ressaltar mais uma vez que a eutanásia, ela é também uma forma da gente descartar as pessoas que estão nos causando incômodo e estão transtornando a nossa vida. Nós não queremos gastar mais dinheiro e não queremos mais ocupar o nosso tempo nos hospitais ali com aquela pessoa. A nossa vida precisa seguir em frente. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos descartar essa pessoa porque não serve mais para produzir, não serve mais para render nada para a sociedade e nem para a gente. Então é uma pessoa que é totalmente descartável. E aí nós vamos dar liberdade ou pedir que o médico cometa o assassinato, né? Às vezes desligando os aparelhos, ou como nós já falamos, às vezes aplicando um veneno letal, algo que possa, como é que diz, algo que possa acelerar o processo de morte daquela pessoa, tá certo? Adiantar o processo de morte daquela pessoa. Agora nós vamos falar sobre a questão do valor da vida, né? Por que a vida humana é tão valiosa? Primeiro, quando nós voltamos ao livro do Gênesis, na criação, nós vamos ver que Deus disse para as águas: produz as águas as aves que povoem os céus e a terra, os répteis, produz a terra os quadrúpedes, os répteis. Então, enfim, Deus disse: produz as águas, produz a terra. Com todos os animais, com todas as plantas, Deus simplesmente disse: produza. Em relação ao homem, Deus disse: façamos. Há uma diferença. E no caso, o ponto crucial aqui da importância da vida humana e o valor da vida humana é que Deus soprou nas narinas do homem. O homem estava ali, um objeto inanimado. E Deus sopra em suas narinas, dando ao homem o dom da vida. É como que se Deus tivesse tirado parte dele e colocado no homem. Então, por essa razão, a vida humana, ela é sagrada. E não pode, em hipótese alguma, ser violada. E como eu já falei, o dom da vida, ele não pode ser violado, não pode ser rejeitado, nem mesmo por nós que recebemos. Por exemplo, alguém pode falar: a vida é minha, então quem manda na minha vida sou eu. Eu posso determinar o dia em que eu vou morrer. Errado. Porque a vida não é algo que foi criado em mim, não é algo que foi originado em mim, não é algo meu, é algo que eu recebi das mãos de Deus. Então, voltando mais uma vez lá no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Olha o que Deus diz a Noé: o homem, porque Deus criou o homem conforme a sua imagem. Então, a vida do homem, a vida humana, ela se torna distinta da vida dos animais, ela se torna sagrada a partir do momento que ela tem a sua origem em Deus, a partir do momento que ela sai, no sentido mais amplo da palavra, ela sai de Deus para o homem. Ela se torna algo sagrado, ela se torna algo inviolável. Então esse é o nosso comentário da lição de número 5. Eu espero que você tenha gostado. Peço a você que se inscreva no nosso canal
e que compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Aí no próprio YouTube mesmo, aí você vai ter a opção de compartilhar. Você pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Message. Enfim, você pode compartilhar ele através de várias redes sociais e fazer com que esse vídeo chegue a uma grande multidão de pessoas. E assim nós vamos estar formando uma rede de evangelização, uma rede de propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.